Fala rapaziada, hoje a gente vai analisar um episódio de Bob Esponja que eu considero um dos melhores da primeira temporada, quando Bob Esponja ainda era bom. Esse é um episódio que fala sobre como a nossa mente pode enganar as nossas ações quando ela quer, como ela faz a gente se sentir menos do que a gente realmente é. Esse episódio é muito identificável porque todo mundo já passou por isso alguma vez na vida, então agora, sem mais enrolação, vamos lá. O episódio começa com o Lula Molusco atendendo no Siri Cascudo, daquela forma chata de sempre. O primeiro cliente pede um hambúrguer de Siri normal, do qual Bob Esponja domina com maestria a arte de fazer. Ele continua atendendo vários clientes e um deles pede até uma dúzia desses hambúrgueres. Pode me dar mais sal? Já acabou tudo. Pode verificar? Não. Época boa em que esse desenho tinha piadas simples e onde tudo parecia normal e não uma grande viagem de LSD. Em seguida chega um peixão querendo um monte de lanches e o Lula Molusco até zoa com ele falando que acha que ele vai pedir uma salada. Obviamente sendo irônico porque o cara é gigante. O problema é que aquele cliente é o Robalo, aparentemente um dos maiores vilões do Bob Esponja, e os dois criam um atrito muito grande naquela hora, se desafiando a todo momento. Ele fala que o Bob Esponja faz um hambúrguer horrível, mas com toda a confiança do mundo, ele o entrega seu maior bem, o hambúrguer de Siri. Então cria-se uma expectativa ao redor do restaurante pra saber qual vai ser a expectativa do Robalo comendo aquele lanche. A reação inicial é boa. Ele diz que o lanche tá bom, porém que o Bob Esponja esqueceu uma coisa, o Pickles, que é justamente o nome do episódio. O Bob Esponja fica desolado com aquela situação, ele se lembra de ter colocado o maldito Pickles naquele hambúrguer, mas ele não tá ali em nenhum lugar. Isso faz com que o Sr. Sirigueijo tenha que dar $2 de volta pro Robalo como garantia, que tá escrito em letras miúdas no cartaz, e depois disso ele é obrigado a voltar a trabalhar e tenta criar outros hambúrgueres. Só que ele começa a errar em todos eles. Eu acho que foi tanto estresse por ter tido tanta confiança e depois ter errado que fez ele entrar em piripaque. Isso com certeza já aconteceu pelo menos uma vez com todo mundo. Eu mesmo já fiz várias coisas com uma confiança absurda e por ter errado, eu nunca mais consegui recuperar aquela confiança de antes. Imagino que é aí também que muitos traumas acontecem, porque essa quebra de confiança também ocasiona em uma quebra de autoestima. Você passa a desacreditar de si mesmo e não quer mais fazer aquilo, por se sentir incapaz. E às vezes leva essa quebra de autoestima até para as outras áreas da vida. Sua mente começa a dizer para você não fazer, porque você vai fracassar mesmo. Então, por que você vai fazer? Então, parece muito mais confortável nunca mais voltar a fazer aquilo. Pode ser que seja uma coisa da qual você era muito bom em fazer e por conta dessa pequena falha, você esquece tudo o que você sabia. Acredito que esse bloqueio mental acontece depois do estresse, que a gente passa por conta dessa falha. E essa falha e quebra de autoestima não vem barato. Elas chegam com uma grande autocobrança para você voltar a ser o que você era antes do fracasso. Mas a real é que nenhum de nós é o mesmo depois de fracassar. A gente pode acreditar que somos infalíveis, mas não somos. Estamos dependentes das circunstâncias que nos cercam. Mesmo que você seja muito bom em arco e flecha, se o vento não estiver favorável, a sua flecha nunca vai acertar o alvo. Isso porque a flecha não depende só de você e sua habilidade, mas também das coisas ao seu redor. O Bob Esponja segue estressado e preocupado com suas condições mentais e, paradoxalmente, esse estresse e preocupação fazem com que ele esqueça da fórmula da receita do hambúrguer de Siri. Isso faz com que ele ganhe um dia de folga pelo Sirigueijo, o que é surpreendente pra falar a verdade, afinal, vindo do Sirigueijo, você espera que ele escravize seus funcionários nas piores condições pra ele ganhar o máximo de dinheiro possível. Mas dessa vez não, ele resolveu ter empatia. A história do Pickles me deixou de cabeça confusa, não é? Chegando em casa pra tentar resolver a confusão mental na qual ele se encontra, ele tenta se lembrar escrevendo em uma folha de papel qual poderia ser a receita no hambúrguer. E quando ele percebe que não vai lembrar, decide dormir, porque acha que isso pode ajudar. Só que mesmo pra tentar dormir, ele fica confuso e nem sabe mais como se deita na cama. Claro que o episódio tá deixando a situação mais absurda do que ficaria na vida real. A gente tá falando de pessoas comuns com problemas comuns aqui, não da loucura do Bob Esponja em si. E não de pessoas que quando surtam perdem tanto o senso de realidade e simplesmente erram até o local e a posição pra dormir. Eu não tô nem zoando, o Bob Esponja fica de bananeira tentando dormir. Mas a gente pode ver como isso de vez em quando acaba afetando outras áreas da vida, mostrando que não é só no que ele era bom que ele tá ruim agora, mas em todos os aspectos da vida dele, até mesmo nos mais simples deles, que é dormir. Isso porque não foi só a confiança na atividade que ele fazia que foi completamente dilacerada, mas a confiança nele mesmo. Afinal de contas, quando você faz de uma atividade um dos grandes alicerces da sua vida, aquela atividade ir mal faz com que o resto também vá mal. Um grande exemplo disso é o meu próprio canal do YouTube, ou os meus canais, né? Que quando um deles vai mal, eu acabo percebendo uma piorada no meu humor. Como se o fato do meu vídeo não ir como esperado quisesse dizer que a minha vida como um todo tivesse piorado, coisa que não é verdade. Às vezes você só tá mal em uma área da vida e não em todas elas. Mas esse
esse é um dos grandes males de fazer com que o seu trabalho se torne parte integral da sua vida, ou uma atividade específica, como um esporte, por exemplo. Um dos grandes livros que me ajudou a superar esse tipo de coisa foi um chamado Nada Pode Me Ferir, do David Goggins, um dos caras mais casca-grossa que eu já li sobre, e ele diz o seguinte: tudo na vida é um jogo mental. Sempre que somos tragados pelos dramas da vida, tanto os grandes quanto os pequenos, esquecemos que, por pior que a dor se torne, por mais insuportável que seja a tortura, tudo que é ruim tem um fim. Esse esquecimento acontece no exato segundo em que deixamos outras pessoas controlarem as nossas emoções e atitudes, o que pode facilmente acontecer quando a dor está no auge. Não foi exatamente a opinião de outra pessoa que deixou o Bob Esponja na pior nesse caso, mas o fato de ser criticado por algo em que ele nunca errou o quebrou, ainda mais pelo seu pior inimigo, o Robalo. Todos temos piores inimigos, todos temos aquela pessoa que nos fez bullying ou nos tratou mal, nos criticou e quer nos ver lá embaixo. O pior é quando a gente leva isso pro pessoal e deixa as palavras dos outros definirem quem nós somos e o que estamos fazendo. Devemos usar as críticas para nos sobressairmos. Como David Goggins escreve, seja com quem estiver lidando, seu objetivo é fazer a pessoa ver você conquistar o que ela mesma jamais teria conseguido. O objetivo aqui é mudar a percepção de tal forma que toda e qualquer ofensa que proferirem a você, ao invés de tristeza, você vai sentir energia para continuar fazendo o que você faz da melhor forma possível. E isso vai fazer essas pessoas se perguntarem como do nada você virou uma espécie de Superman. Infelizmente, o nosso herói Bob Esponja continua sem conseguir pensar e dormir direito. Enquanto isso, no Siri Cascudo, as coisas não estavam indo nada bem, porque quem substituiu o Bob Esponja foi o Lula Molusco, que não manja nada de cozinha e estava queimando tudo dos clientes, fazendo com que o Sirigueijo perdesse essas pessoas e fosse atrás do Bob Esponja. Ao chegar na casa do Bob Esponja, ele tava falando igual o Mestre Yoda. Seu siriguejo, bem... Tudo com você, olá. E por precisar de dinheiro, o Sirigueijo tava sendo bem paciente e ajudando o Bob Esponja a relembrar tudo. Pediu até para que ele não tivesse pressa. Então, os dias passam e o Bob Esponja continua tentando, mas continua não conseguindo fazer. Até que isso aqui acontece. Enquanto ele afirma para si mesmo que não consegue fazer, ele tem um acesso de raiva. Eu não sei pôr siri no pão com alface, queijo, cebola, tomate, ketchup, mostarda, picles e o pão em cima, tudo nesta ordem. Então, subitamente, ele relembra o que ele havia esquecido. Eu adorei essa conclusão, porque ela é mega contraintuitiva com o que a gente é ensinado e apresentado nos dias de hoje. Hoje em dia, dizem que a gente precisa ter calma, paciência e descansar para lembrar as coisas e fazer as coisas de uma boa maneira. Mas eu acredito que nem sempre o caminho da paciência é o caminho certo. Afinal de contas, a paciência não é capaz de fazer tudo. E o Bob Esponja não dormiu, não pensou, não estudou. Ele ficou com raiva de não conseguir fazer. E usou essa raiva para fazer o que deveria ser feito. Isso é cinema, meus amigos. Às vezes você precisa usar todo o seu ódio como catalisador das suas atividades, porque existem habilidades que não são conquistadas pela paz. O engraçado desses momentos de ódio é que, depois que eles acontecem e você consegue fazer, parece que você ganha um pouco mais de consciência, como se sua mente ficasse um pouco mais elevada e você conseguisse ver claramente o que tá fazendo, onde errou e o que você errou. Como o Rock, o Bob Esponja volta ao Siri Cascudo e tenta fazer os hambúrgueres de novo, porém o maior inimigo dele também volta, e os dois se enfrentam como em uma batalha do Velho Oeste. O Bob Esponja faz outro hambúrguer e serve pra ele, mas ele diz que ainda tá sem picles. E no meio de uma risada maléfica de quem achou que tinha ganhado, o Bob Esponja vê debaixo da língua dele os picles escondidos. Ou seja, a nossa esponja do mar favorita nunca errou de verdade. Ele foi injustiçado, mostrando que a falta de confiança e a quebra da autoestima e o estresse podem ser causados por opiniões que não são verdadeiras. Ou seja, nem sempre que alguma coisa quebra sua autoestima, essa coisa tá falando a verdade sobre você ou sobre o que você faz. As pessoas podem te criticar e elas podem estar erradas quanto ao que estão criticando em você. Ou seja, não faz o menor sentido você deixar a sua autoestima ser dilacerada por opiniões que provavelmente não são verdadeiras. No final, só depende de você aceitar a provocação ali e deixar isso te abalar, deixando que o outro escravize a sua mente pelos seus próprios pensamentos, ou tomar as rédeas da sua própria mente. E mesmo com raiva, pegar toda essa dor pra si mesmo e superá-la. Mesmo que seja com raiva. Muita raiva. Agora, eu vou ficando por aqui. Deixa o like, deixa o comentário e tchau!ハムレット R